Olá, eu tô aqui antes do meu trabalho adiantando algumas coisas, imprimindo, que eu tô fazendo uma nova versão desse zine aqui, do Sincronia. Eu levei ele acho que só num evento em 2025, foi 2025 eu acho, e não levei mais ele em outros lugares, mas eu tô fazendo uma outra versão dele, só que menor. Então, eu tive que fazer a adaptação das páginas para esse formatinho, que a razão principal é, além de eu achar que a arte ficou melhor nesse tamanho, também economiza um pouquinho das minhas folhas, assim. E eu gostei desse formatinho, que ele é quase a metade de uma assim. Eu tive que fazer alguns testes de impressão, então, por exemplo, a capa, eu fiz essa versão preto e branco, só para ver se ficava tudo alinhadinho, o título e a marca do Quadrinhos Infinitos aqui atrás, porque como tem folhas que sangram, eu tive que ver, ajustar o tamanho certinho para quando eu refilasse a arte ficasse sangrando, assim. Sangrar é a arte não ter margem branca na folha, que eu acho que fica um pouco feinho, assim, porque a impressora, ela sempre vai deixar uma marcazinha na impressão. E aí o refile corta isso, então isso tem que ser pensado. E o que eu mais gosto desse zine é isso aqui. Eu enfiei um pop-up nele, que é essa colagem feita com papel, esses mecanismos que dão a sensação de tridimensionalidade. E aí eu fiz, ele é um mecanismo assim super simples, e aí eu fiz justamente no momento importante da história para dar essa sensação. Quando eu tô nos eventos, eu vejo o pessoal folheando, eu paro, eu fico observando para ver a reação das pessoas quando pular de uma página para outra e tchá, apareceu o pop-up. Eu sempre fico olhando, porque isso aqui deu um trabalho para fazer, meu Deus do céu. Foi uma canseira, eu gostei muito do resultado. E falando em pop-up, esse ano eu estou retomando muitas das minhas produções impressas. O ano passado foi difícil de criar em todos os aspectos. E esse ano eu quero fazer também um livro infantil do Gatito em pop-up. E aí eu já estou testando algumas coisas aqui. Como o meu conhecimento é o conhecimento sobre pop-up, é o conhecimento de um curso simples que eu fiz, de vídeos na internet, eu vou ter um certo tempo para ver essa questão de fazer coisas tridimensionais, assim. Mas eu quero ver o que é que eu consigo fazer do gatito. Eu parei o planejamento aqui nessa parte, que é a parte da história que os balõezinhos, que o gatito desenha os balões ganham vida, então ele sai do bidimensional pro tridimensional, e aí eu tô vendo como eu faço esses balões saírem do plano do papel. Então, por exemplo, eu fiz um mecanismo completo aqui, depois eu fui colocando espaços vazios para tirar, senão seria só os balões desenhados sobre o papel, sem essa ideia eles estarem individuais. E aí eu tô apanhando nisso aqui, como eu vou fazer. Mas eu gostei das outras soluções que eu encontrei. De início ia ser só o gatito,
mas eu consegui fazer um jeito do ratito também aparecer. Não tá colorido e tá ainda sem definição das coisas, porque esse é só para ver os mecanismos direitinho. Isso aqui ainda vai passar por várias etapas ainda. E a forma que eu coloquei o ratito, tá meio mal colocado o mecanismo, mas vai ter uma ligação aqui entre eles, então vai ficar assim. Então, quando o catito levanta, o ratito também levanta. E eu vou ver, dependendo se eu consigo até inserir os outros personagens aqui. Vamos ver se eu consigo. Porque para ter os outros personagens, eu vou precisar de uma base maior. Que no caso aqui, para levantar o ratito, a base está sendo o gatito. E aí eu precisaria de uma estrutura maior. E eu não sei como que eu faria isso. Mas eu tô gostando. Aqui é a ideia dos balõezinhos no chão, para lá no final eles estarem assim. Mas tô gostando de brincar com pop-up, assim. É uma coisa muito lúdica e exige planejamento, assim. Exige muito teste, muito planejamento, mas eu gostei que tá saindo, tá dando certo. Então, eu tô terminando de imprimir as páginas do Sincronia. Aqui tá junto a capa, o miolo e... Ai, como é que fala? E o pop-up, que é tudo impresso separado. A capa eu ainda vou fazer a laminação para depois fazer a montagem. Eu faço a laminação com um BOP fosco para proteger, porque esse papel aqui, ele é o papel cartão, então se molhar qualquer coisa estraga. Então eu faço essa laminação para ter uma proteção extra, e aqui é o pop-up que vai no meio. Então eu imprimo ele separado, e depois que o zine tá montado, eu vou lá, corto, colo e monto. Então, dá um pouquinho de trabalho. Mas, apesar da trabalheira toda que dá fazer esse material, é uma forma de eu publicar as minhas coisas. Então, eu meio que montei uma pequena gráfica aqui em casa, porque eu não conseguiria fazer esse tipo de coisa. Fazer, por exemplo, teste de material, teste de acabamento, igual esse aqui, o Sincronia antigo, eu fiz a laminação com um papel com um efeitozinho de glitter, de brilho. Então, imprimir em casa tem dessas vantagens, assim, de você ir fazendo a readequação do material até você encontrar o formato que você olha e fala, é esse mesmo, é isso aqui funciona, isso aqui dá certo, vamos fazer dessa forma a partir de agora. E foi o que rolou com os Epifanias, né, que essa série, tem 2 até agora, série de zines, que eu tô fazendo aproveitando o material que eu tenho publicado online. Eu lembro que até chegar nesse formato, com essa marcazinha de título que eu fiz à mão, eu passei por 2 modelos e eu acabei fazendo esse ajuste. Então, eu considero que esse aqui é o formato final e eu vou trabalhar com esses formatos aqui. A capa era diferente, então eu acho que o legal é você ir fazendo esses testes, principalmente nos eventos, para você olhar e perceber o que é que chama a atenção do público e o que é que não chama. E eu percebi que isso aqui funciona muito melhor. Uma coisa que eu quis fazer diferente com os Epifanias foi cada um ter uma coisa diferente, assim. Então, por exemplo, o primeiro
tem uma história encartada, que ela é impressa no outro papel e tal. Esse aqui tá grampeado, mas os novos que eu tô fazendo costurado. Eu ganhei de um amigo do trabalho uma linha de costura não, linha de pipa, que ela é perfeita para fazer encadernação. O segundo, por exemplo, deixa eu pegar aqui o efeitozinho que ele tem. Ele também tem uma história encartada, que é a 3x4, que ela é feita no tamanhozinho pequeno, de 3x4 centímetros, e é colada nele. E o próximo também vai ter. Do terceiro Epifania, que é lançamento desse ano, eu tenho até agora só a capa. Eu fiz para montar o meu catálogo. E ele também vai ter uma história encartada, que quando eu começar a trabalhar, eu vou mostrar para vocês, que vai dar um trabalhinho montar ela. E já tem até as histórias escolhidas, que vai estar, uma das histórias é a memória, e aí eu aproveitei essa imagem e acabou casando, porque essa história, ela tem vários elementos amarelos, e eu quis trazer a cor amarela dessa vez. Então, a primeira foi a mais magenta, a azul, e agora vai ser a amarelinha. E eu espero em breve começar a trabalhar nela, porque eu tô trabalhando em mais dois outros zines que eu vou também lançar esse ano. Os outros dois zines são esses aqui, o Anil e o Tempo. O Tempo também só tem a capa. E o Tempo, ele vai ter 5 histórias. Na verdade, aqui, esse zine, eu lancei ele em 2018, porque ele tem 5 histórias que fazem parte da minha dissertação de mestrado, né? Elas constam na dissertação, porque elas fizeram parte da pesquisa. E como eu estudei o tempo, a representação do tempo nas histórias, em quadrinhos, eu li muita coisa sobre o tempo, e aí foram surgindo ideias, e aí eu fui criando histórias a partir dessas ideias, e essas histórias, elas estão reunidas nesse zine, que eu achei legal trazer, porque eu gosto muito desse trabalho, eu tenho um carinho maravilhoso pelas coisas que eu fiz. Porque eu tenho um orgulho muito grande das coisas que eu produzi no meu mestrado. Foi um período muito bacana para mim. Inclusive, eu fico pensando se eu não faço também a reimpressão desse material aqui, que são as considerações finais da minha dissertação. No dia da minha defesa, eu fiz esse zine e distribuí para as pessoas que estavam lá, que é as considerações finais do texto meu que eu fiz em forma de quadrinhos, né, que é como se fosse o resumo, né, da minha pesquisa. E eu gosto muito desse material, e eu fico pensando se eu não refaço. Ele já tem até, inclusive, formato, é só sentar e organizar novamente. Estou pensando nisso. Então, a outra história que eu quero fazer para esse ano é o Anil. O Anil é uma história simples, eu acho que eu já publiquei aqui no meu feed do Instagram. É uma historiezinha bem simples, que eu gostei dela, porque ela tem esse estilo que lembra estilogravura. O anil remete à lavagem de roupa, né, que se usa o anil para fazer o branqueamento de peças claras. Em 2024, eu fiz vários testes de formato com essa história, e eu não gostei de nenhum desses dois aqui. Eu fiz, acho que esse aqui foi o segundo formatinho que eu fiz, que tem uma capinha, e aqui dentro é aquele formato de corte e dobra, não, de corte, dobra e... de corte e dobra. Aí dessa vez eu vou fazer o formato simples mesmo, de caderninhos, nesse tamanho do Sincronia. Então vai ser o formato simples mesmo.
E eu vou ficar com ele, eu gostei, pelo menos até agora. Eu gostei da capa, sim. Eu vou fazer algumas modificações, mas ela vai ser basicamente assim, né? A impressão sobre um papel azul. O miolo eu tô pensando em fazer com o papel pólen mesmo. O papel pólen é esse papel de livro, que é o miolo que eu uso no Sincronia. Esse papel, ele tem um tom mais creme. Esse aqui, se não me engano, ele é 90 gramatura e ele é texturizado, ele é super gostoso. É o papel clássico de impressão de editoras para impressão de livro, né? E depois eu fiz essa com outro formato, mas eu não gostei, sinceramente. Tanto é que essas edições aqui, eu coloquei até numa caixa nos eventos que eu faço. Eu tenho uma caixa que eu deixo as pessoas pagarem enquanto elas quiserem no material. E esse aqui, esse anil aqui eu deixei lá, esse outro, porque eu não gostei, não sei por quê. Não sei, a leitura ficou estranha. Tá difícil mostrar com a mão só, mas ele, na verdade, são duas folhas, que elas são coladas, dobradas, e aí eu não gostei. Ficou confuso o fluxo de leitura, eu achei muito estranho. E o que é que eu tô inventando com o anil dessa vez? E é isso. São as poucas coisas que eu ando trabalhando. É que ultimamente esses momentos assim têm sido tão raros em que eu tô conseguindo concentrar, fazer as coisas e ter ideias novas que eu tô aproveitando. Mas é claro, eu tô de olho para saber se até que ponto isso é saudável, eu tô prestando atenção. Ah, sei lá, será que eu tô entrando em mania, enfim. Mas é que é de fato o momento que as coisas estão fluindo e é um ano que eu quero me expor mais, eu quero participar de eventos, tô sentindo falta, porque acho que 2025 eu fiquei presa na minha caverna e 2026 eu quero sair um pouco mais, mas com moderação. Eu, inclusive, ultimamente sinto muita falta, assim, de trocar ideia com outros. Eu posso usar a expressão dos outros doidos que gostam dessas coisas, porque quanto mais a gente fala, a gente compartilha o que a gente está fazendo, eu acho que isso acaba aumentando a criatividade. É um processo que eu acho muito legal ser compartilhado, o processo de criação. No final a gente acaba tendo mais ideias, enfim, inspirando uns aos outros. Eu sinto falta disso, mas por enquanto eu fico até aqui porque a vida normal me chama, é arrumar para ir trabalhar, né, para o lugarzinho que paga as contas, que paga o isca das crianças. E obrigada se você viu essa sequência gigante de histórias até agora. Eu aproveitei que eu tô com tempo agora e deu vontade para falar, para aproveitar, gravar essas histórias e já vou aproveitar eles e transformar num vídeo depois. Né? Porque não basta só a gente ficar nos bastidores produzindo, né? Hoje em dia a gente tem que dar a cara a tapa. E aí eu aproveitei que eu tô até bonitinha hoje, tô com humor bom e tô falante para apresentar esse tanto de coisas que eu tô fazendo aqui, que de fato é um trabalho na caverna mesmo, na solidão, que a gente faz, produz, às vezes não tem nem com quem conversar. E obrigada e tchau. Bom restinho de semana para todo mundo que tá me vendo aí. Um beijinho. E se você for um doido que gosta dessas coisinhas e quiser trocar ideia, eu tô por aqui. Tô com vontade de
de sair mais da caverninha, de trocar ideia, de conversar. Tô com vontade e eu acho que eu tô precisando também. Beijo!